aí, olha ela aí, olha ela aí. Socorro Sampaio ao vivo. Viena, Áustria, tá chovendo lá, hein? Menos que na Alemanha, ainda bem, que é do lado. Um luxo! Boa tarde, Voltou, hein, Socorro. amado? Voltou animado, hein? Olá, Brasil. Boa tarde. É muita chuva aqui também, viu? Assim como na Alemanha. Por isso o clima extremo, Ari. Olha a manchete aí da Socorro. Olha só, Ari. Clima extremo no planeta. Onda de calor mata mais de 50 pessoas na Índia. Enchentes deixam 3 mortos na Alemanha. Socorro. Na verdade, já são 4, Amadeu. Essas enchentes que atingem especificamente o sul da Alemanha. São vários dias de chuvas intensas. A Baviera é um dos estados mais atingidos. Muitos rios transbordaram e fizeram o que a gente vê aí, alagaram várias cidades no sul da Alemanha. Já são 4 mortos, o governo da Alemanha informou agora há pouco. 3 corpos foram encontrados em porões de prédios inundados e um bombeiro morreu ontem quando o bote em que ele estava tentando salvar outras pessoas, esse bote virou, assim como o voluntário também, voluntário do Corpo de Bombeiros, o bote também virou e ele está desaparecido. Milhares de pessoas foram evacuadas, a navegação em parte do rio Reno, que chama o Alto Reno, foi interrompida hoje, foi suspensa. Um barco que levava 140 pessoas no rio Danúbio precisou ser evacuado, o nível da água estava muito alto e alguns trens foram cancelados. Hoje, por volta do meio-dia, o chanceler alemão, Olaf Scholz, visitou algumas áreas atingidas, a gente vê aí o chanceler, e ele fez um lembrete, ele disse que essa foi a 4ª vez este ano que ele já precisou visitar áreas afetadas por tragédias da natureza. Foi assim que ele falou. E lembrou que não se pode negligenciar as mudanças climáticas. Já na Itália, na cidade de Friuli, que é uma cidade que fica perto da fronteira aqui com a Áustria, uma cena comovente, um vídeo comovente. São 3 amigos abraçados antes de serem arrastados pela água. Essa cena comovente aconteceu ontem, eles estavam passeando, chegaram aí, isso era um rio, mas era uma ilha pequena, eles foram caminhando até essa ilha. Quando o nível da água subiu rapidamente, eles chegaram a chamar o Corpo de Bombeiros, a uma ligação, o Corpo de Bombeiros chegou, tentou jogar uma corda, não conseguiram salvá-los. Eles foram arrastados pela água, 2 corpos já foram recuperados e as equipes de busca continuam à procura do 3º corpo. Eles tinham 20, 23 e 25 anos. Agora, na Índia, são esses 3 aí, realmente uma tragédia. O Corpo de Bombeiros pediu que eles ficassem unidos, que seria o mais fácil, né, resistirem à força da água, mas infelizmente não puderam ser salvos. Agora, na Índia, como a gente já mostrou essa onda de calor em várias partes do mundo, na Índia o problema é o calor, Amadeu, como falou aí o Ari na manchete. Esses são números do governo da Índia, que são, no mínimo, aí 50 pessoas que morreram na onda de calor, mas morreram só nos últimos 3 dias. Dessas 50 pessoas, 33 trabalhavam nas eleições gerais que encerraram no final de semana na Índia. Mas esse número possivelmente é muito maior. Só em um estado, o estado de Orissa, esse estado já relatou 99 mortes por suspeita de insolação e 20 mortes por insolação já foram confirmadas. Essa onda de calor atinge o norte, o centro e parte do oeste da Índia, inclusive a capital Nova Delhi, que chegou a registrar quase 50 graus Celsius. Outras partes da Índia registraram 52, embora o governo da Índia já tenha anunciado que pode ter acontecido um erro na medição. A temperatura não pode, de repente não foi tão alta assim. Hoje a comissão eleitoral, ela deu uma entrevista, o chefe da comissão eleitoral, como eu falei dessa eleição na Índia, e ele assumiu que deveriam ter antecipado as eleições, pelo menos um mês, por causa do calor. E é possível que muita gente não foi às urnas justamente por causa do calor. A eleição que encerrou no final de semana, e agora um parêntese para a gente falar dessa mega eleição, Amadeu.
A comissão anunciou agora há pouco que foram 642 milhões de pessoas que votaram nas eleições gerais da Índia. Quase 650 mil pessoas, uma participação aí por volta aí de 65%. Uma eleição que dura 6 semanas, tem 7 fases. O atual primeiro-ministro, Narendra Modi, deve ser aí, provavelmente vai conseguir aí um terceiro turno e a apuração começa amanhã, Amadeu. É mesmo uma coisa estúpida que 33 pessoas que foram trabalhar em uma eleição tenham morrido. É muito estúpido você saber que em 2024 aconteça uma coisa assim num país que, olha... O governo prometeu indenizar a família. Mas um país que chegou ao lado oculto da Lua, um país que se gaba de avanços na tecnologia e mata as pessoas que vão trabalhar em eleição. Que lástima! E mais, eleição de faz de conta, porque o Narendra Modi vai se reeleger aí. É eleição para inglês ver, favas contadas. Uma tristeza grande, mas é isso. Socorro, vamos falar agora aí sobre Israel. Aumentam os protestos em Tel Aviv pelo fim da guerra e pela queda... Oi. Quanto a esse fim da guerra, Amadeu, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse hoje que o plano de paz do governo americano, o plano que foi apresentado no final de semana, que seria um cessar-fogo de 6 semanas, seria a troca de reféns por prisioneiros palestinos. Benjamin Netanyahu disse hoje que esse plano é incompleto, esse plano tem lacunas. Ele disse que pode até parar a guerra, pode até ter um cessar-fogo, pode, talvez, mas ele diz que parar a guerra ele não vai parar só quando ele destruir totalmente o Hamas e garantir que Gaza não represente mais uma ameaça a Israel. E parte do governo de Benjamin Netanyahu, alguns ministros, como o ministro das Finanças, que é da ala extremista, a ala de extrema-direita, já disse que ele não pode aceitar esse plano de cessar-fogo dos Estados Unidos porque não seria uma paz, eles acham que seria uma rendição e que se o primeiro-ministro fizer isso, eles dizem que vão derrubar o governo, que acaba a coalizão, cai o governo de Netanyahu. Ontem houve essa grande manifestação em Tel Aviv, foram milhares de pessoas às ruas, eles pedem a queda, eles pedem a renúncia do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e pedem também que o governo aceite esse plano de cessar-fogo proposto pelo governo Biden para que os reféns possam voltar para casa. O que aconteceu também ainda em relação a Israel foi que as Ilhas Maldivas anunciaram que vão proibir a entrada de israelenses. O governo já disse que está mudando a lei, já vai nomear uma comissão para fazer esses ajustes. E quem tiver passaporte de Israel não vai mais poder entrar nas Ilhas Maldivas. Em resposta, Israel recomenda que os cidadãos ou quem tem dupla cidadania não vá para as Ilhas Maldivas e quem já está nas Ilhas Maldivas deve considerar retirada. Amadeu. O professor Vila, Netanyahu e seus blue caps, no caso aí black caps, né, capas pretas, porque são extremistas contra o mundo? Amadeu, a primeira questão das Ilhas Maldivas é um absurdo, a decisão do governo. Não tem nada a ver o cidadão israelense com o governo do Netanyahu. Então, é uma decisão absolutamente equivocada do governo das Ilhas aí Maldivas. Bem, 2. Veja que é uma manifestação de estima-se entre 100 e 120 mil pessoas, né, contra o governo Netanyahu. Isso só ocorre em democracia. Isso nunca ocorreria livremente na faixa de Gaza, na Jordânia, no Egito, na Síria, muito menos, e por aí vai. Ou seja, então há uma separação também entre governo, Netanyahu, e o Estado de Israel. São duas coisas que são diferentes, muito diferentes. E ele sabe, Netanyahu, que caso rompa o seu gabinete com a saída dos partidos de extrema-direita, ele perde a maioria muito frágil que ele tem no parlamento, são 120 assentos no parlamento israelense, e vão ser convocadas novas eleições. Um voto de desconfiança no parlamento funciona assim, cai o gabinete,
se convoca nova eleição. E ele vai perder, como nós já falamos algumas vezes aqui. E perder, volta os processos contra ele e processos advindos no dia 7 de outubro do ano passado, quando ele, dizem aí os que acompanham o par e passo que ocorreu no dia 7 de outubro, né, do ano passado, com a ação terrorista do grupo Hamas no território de Israel, ele não teve a resposta adequada naquele momento, os trabalhos de inteligência foram muito mal feitos, né, e toda a parte de segurança falhou, ele também será acionado, por isso foi o pior dia na história do Estado de Israel em termos de perdas humanas. Em suma, a situação dele é extremamente desconfortável. Agora, só poderá chegar a um cessar-fogo e caminhando para o fim das hostilidades, aí depende da queda do gabinete Netanyahu. Não há outra saída. Uga, o Netanyahu ele acaba sendo também refém desses extremistas, como a Socorro falou, que o ministro das Finanças está dizendo, se ele aderir ao cessar-fogo, ele cai. Ele é refém dos erros dele. Um sujeito que tem um passado suspeito de corrupção e que fracassou na segurança de Israel, foi culpa dele aquele ataque que foi, inclusive, alertado a possibilidade do ataque e nada foi feito. Um sujeito que está nessas condições, né, sob suspeita e culpado pelo ataque do Hamas, é claro que é um sujeito enfraquecido politicamente e que vai ficar na mão, no caso dele, de uma aliança com grupos extremistas, com uma extrema-direita que quer continuar marchando contra Gaza, que quer continuar avançando contra Gaza e que, se possível, acabaria até tomando parte da faixa de Gaza para eles. E essa é a intenção de parte desses grupos extremistas, racistas, que compõem um governo de um presidente, de um primeiro-ministro enfraquecido, porque cometeu erros. Ele portanto, refém dos próprios erros dele. Agora ele está na mão dessa extrema-direita, que é o que sustenta, de fato, a permanência dele no poder, senão ele já teria caído, e ele caindo tem um futuro muito amargo à frente, afinal de contas é acusado também de cometer crimes de guerra, além de ser um suspeito de corrupção, então ele não pode perder o poder, e ele vai continuar fazendo esse jogo da extrema-direita, tanto que já está sinalizando que não vai topar o cessar-fogo, apesar de toda a pressão americana, apesar de toda a pressão internacional e apesar de toda a pressão interna também, até porque poderia ser um momento que ele conseguiria resgatar aqueles reféns que permanecem na mão do Hamas, e isso seria um trunfo político, mas a extrema-direita não vai deixá-lo arrefecer nesta marcha contra Gaza, e ele vai continuar sendo uma marionete dos erros dele. E as pessoas vão continuar sendo assassinadas lá em Gaza, é isso, Ari? Infelizmente, Amadeu. E olha, eu estava vendo, porque historicamente, né, professor, o Trump, o governo americano, como você já explicou uma vez aqui, é o principal responsável, né, pela existência do Estado de Israel e parceiro desde sempre, seja um republicano ou um democrata no poder. Agora, o Trump era muito mais alinhado, até por ambos terem um perfil ideológico de extrema-direita, do que o Biden. Mas o próprio Trump tem criticado Netanyahu, tem criticado as ações dele na faixa de Gaza. Então, o futuro do Netanyahu é sair. Cedo ou tarde, a gente espera que seja cedo. Fecha aí, Apoliana. Amadeu, agora eu vou ter que concordar com o Biden, né? Porque é o momento da hora dessa guerra parar. Acho que já não tem mais sentido, nunca teve sentido essa guerra, nem por ela ter começado, nem esse fim que não chega nunca. Mas Netanyahu é imparável. Ele está num dilema, ou os Estados Unidos ou o governo. Então vamos ver qual vai ser a escolha dele mesmo no fim.